Olá pessoal, esse é o vídeo da sexta, chegando no domingo. Nem sempre a sexta é tranquila como eu espero que seja. E o que eu queria conversar hoje é sobre mais uma controvérsia, e eu acho uma controvérsia desnecessária, mas controvérsias mesmo as desnecessárias servem para a gente refletir e aprender com elas. Essa controvérsia, que é a respeito da vacinação em adolescentes, ela remonta à importância de a gente diferenciar a nossa inteligência clínica da inteligência populacional. É inteligente do ponto de vista clínico fazer um raciocínio de risco-benefício, comparar o NNT com o NNH, e isso é o que muitas pessoas têm feito, argumentando que o risco de morte ou de hospitalização por Covid num adolescente ou numa criança é muito baixo, e isso poderia ser menor do que o risco de miocardite pelas vacinas que envolvem a tecnologia de RNA. Bem, esse é um raciocínio clínico. Esse é um raciocínio de NNT e NNH, é um raciocínio de decisão individual, ok? E ele é inadequado para um problema contagioso, sistêmico, populacional, no qual a intervenção em uma pessoa beneficia mais de uma pessoa. Então a vacinação de adolescentes, antes de tudo, é uma forma, e de crianças, é uma forma de diminuir a circulação do vírus e antecipar o término quase interminável dessa pandemia. Isso tem grandes benefícios. Então, não vale a pena ficar discutindo em detalhe se a mensuração do risco de miocardite está certa ou não, né? Ou tentar detalhar melhor esse raciocínio clínico de risco-benefício. A questão é não fazer o raciocínio individual, porque o raciocínio individual diz respeito a você com o paciente, entre quatro paredes, no seu consultório, fazendo uma decisão compartilhada. E olhe, se fosse uma decisão clínica, deveria ser realmente a preferência do paciente em se beneficiar. Nem mesmo esse raciocínio se adequa, porque as duas dimensões, as duas medidas de risco e de benefício são muito ínfimas. Então, não tem muita lógica eu ficar comparando alguma coisa como 50 casos em 1 milhão versus 10 casos em 1 milhão. Os dois são muito pequenos, é muito pequeno o risco de hospitalização por Covid, e é pequeno também o risco de miocardite. Então, em escalas muito pequenas, não tem sentido comparar o muito pequeno com o muito pequeno. Então, até mesmo do ponto de vista clínico, esse raciocínio de NNT, NNH, um NNH de 6 mil versus um NNT de 10 mil, é tudo muito pequeno. Então, entra muito mais a decisão compartilhada, entraria muito mais a decisão compartilhada e a preferência do paciente, do que um posicionamento clínico a priori. Mas, então, até mesmo do ponto de vista clínico isso é questionável, é isso que eu quero dizer. Mas, mesmo que fosse um raciocínio clínico adequado e que mostrasse que realmente não é uma boa ideia, porque o risco é maior que o benefício, ele não é adequado do ponto de vista dessa pandemia. Então, nós clínicos precisamos entender que nós evoluímos a nossa inteligência com o pensamento individual, e a pandemia é uma grande oportunidade de fazermos diferente, de aprendermos a pensar do ponto de vista sistêmico e populacional. Então essa é a mensagem desse vídeo. Essa controvérsia, tomara que ela termine antes de culminar, porque toda controvérsia que diz respeito à vacina predispõe as pessoas ficarem mais resistentes à vacina, ou pessoas que tinham maior predisposição a ficar resistentes ficam mais, porque gera controvérsia. Então, como comunicadores de ciência, nós temos que ter muito cuidado com a controvérsia que nós geramos. É bom, muitas vezes, ser disruptivo, mas quando há disrupção, ela tem um sentido de trazer benefício social ou benefício de reflexão. Não é essa disrupção. Então vamos tentar selecionar melhor as nossas controvérsias e diferenciar pensamento clínico de pensamento populacional.